Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40€ de desconto. Não há volta a dar. Temos jogada da semana em dose tripla, no Fora do Baralho. Os nossos ases aguentam, podem crer que sim. Acordo de cessar-fogo em Gaza, proposta de orçamento do Estado apresentada em Portugal, em plena reta final da campanha para as eleições autárquicas de domingo. Tudo isto na mesma semana. O Nuno Garopa hoje não pode estar connosco, mas os ases Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria e Jorge Fernandes já estão sentados à nossa mesa de jogo. Vamos começar pelo que já está decidido. Falta é ver se é mesmo cumprido o acordo para acabar com a guerra em Gaza, que tem, Jorge, o protagonista internacional que muito provavelmente mais criticaste aqui no Fora do Baralho, mas hoje merece uma carta de ouros. Rei de ouros para Donald Trump, ou não irias tão longe? Olá a todos, olá Vanessa. Bem, sem dúvida nenhuma acho que Donald Trump teve um papel fundamental, acho que ninguém pode negar isso. Aliás, hoje surgiram umas imagens muito engraçadas que estavam a circular nas redes sociais, que eram uns miúdos, literalmente uns miúdos, crianças, enfim, jovens adolescentes em Gaza, aos gritos, a gritar I love Trump em Gaza. Portanto, é interessante. E havia alguém que comentava com graça que era melhor não avisarem o Bloco de Esquerda, porque, de facto, os miúdos estavam a gritar por Trump, quer dizer, porque é indiscutível que Trump tem o mérito de ter conseguido forçar Benjamin Netanyahu a aceitar um conjunto de condições para a trégua. Bem, só para recapitular um bocadinho o que é que nos trouxe aqui, bem, na verdade, o que aconteceu foi que Trump não fez isto porque está remotamente preocupado com a Palestina, nem com Israel, nem tão pouco, enfim, o Prémio Nobel, eu acho que ele no fundo sabe que nunca ganhará. O que aconteceu foi que Benjamin Netanyahu calculou mal as coisas e no dia 9 de setembro fez um ataque na altura à cúpula política do Hamas, que estava reunida no Qatar, e a questão que toda a gente tem acompanhado as notícias toda a gente tem acompanhado as notícias no último ano, sabe perfeitamente a relação de absoluta promiscuidade que Donald Trump tem com as monarquias do Golfo, nomeadamente com o Qatar, com os Emirados, etc, porque estão a dar literalmente milhares de milhões de dólares à família Trump e a toda a gente que anda em volta ali do movimento MAGA. E o que aconteceu, quer dizer, foi que o Qatar, quando o Benjamin Netanyahu atacou militarmente o Qatar, atravessou a última linha vermelha de Donald Trump, e Donald Trump a partir daí disse que nem pensar que aquilo não poderia acontecer, porque os líderes do Qatar queixaram-se, enfim, não é por acaso que ofereceram a Donald Trump um avião no valor de 400 milhões de dólares, quer dizer, não se gasta tanto dinheiro e não se espera ter alguma coisa em troca. E, portanto, aqui houve um alinhamento, digamos, de interesses, em que os interesses pessoais de Trump, sempre os interesses pessoais de Trump, alinharam-se, por acaso, com os interesses dos Estados Unidos, do mundo e, acima de tudo, com as pessoas da Palestina, que estavam a sofrer incessantemente os bombardeamentos e estavam claramente a sofrer o que já era um ataque absolutamente desproporcional por parte de Israel. E, portanto, neste momento, Donald Trump merece claramente ser louvado porque obrigou Benjamin Netanyahu, que na verdade sempre, quer dizer, acho que sempre foi mais ou menos claro para toda a gente que a loucura de Netanyahu só iria parar, a única pessoa que eventualmente poderia parar Netanyahu seria um presidente dos Estados Unidos. Na verdade, Trump não tem mérito especial nisso, porque qualquer presidente dos Estados Unidos... É o cargo que lhe dá mérito. É o cargo que lhe dá mérito, exatamente. E Trump nunca quis saber, até que o Benjamin Netanyahu cometeu um erro, enfim, na perspectiva, se quisermos, dele, de bombardear o Qatar e, portanto, nesse momento, quando o Golfo Pérsico se queixou a Trump que tanto dinheiro tinha que comprar a garantias mínimas, Trump aí acabou com a festa e obrigou Netanyahu a aceitar determinado tipo de condições e por maioria de razão, teve que obrigar também o Hamas a aceitar um conjunto de condições e, portanto, chegámos a este momento. Eu falei com alguns amigos israelitas e que aquilo
que estão, obviamente, muito felizes com isto, mas que estão, digamos, céticos relativamente ao futuro, a longo prazo, tudo isto. Acham que isto é um cessar-fogo e que se vai estabelecer, que, pronto, enfim, dá algum tempo de respiração aqui, mas estão céticos quanto ao que vai acontecer em Gaza e estão céticos quanto ao futuro de um Estado palestiniano. Luís, se o Jorge dá ouros, tu dás aqui uma carta de copas a Donald Trump. São de facto os interesses pessoais que se alinham com os interesses dos Estados Unidos ou não se lhe pode retirar este mérito a ele próprio? Bem, mas eu não acho que os ter interesses pessoais alinhados com os americanos retire mérito, na verdade. Acho que o capitalismo é isso. Deixa-me só aqui fazer uma nota, pegando aqui no que o Jorge estava a dizer agora no fim. Acho que todos nós, por mais que celebremos e por mais contentes que fiquemos, temos consciência que a probabilidade deste plano de paz correr mal é grande. E ninguém daqui está à espera que seja deste plano que nasça um futuro duradouro de paz naquela região. Pronto. Portanto, desejamos que assim seja, mas é evidente que a racionalidade nos diz que é muito improvável que venha a acontecer dessa forma. Eu acho que no plano internacional a atuação de Donald Trump como um bully, um autêntico bully, seja para cima da União Europeia, seja em determinado momento também para cima de Israel e da Rússia, aliás, com toda a gente, com todos os países, na verdade, é uma coisa tão fora do comum, tão estranha, tão peculiar, que quase que não temos forma, não temos um quadro analítico que nos permita avaliar, nos permita ter grandes certezas sobre se vai ser bem sucedido ou mal sucedido. Portanto, portanto, quer dizer, no caso da guerra Rússia-Ucrânia, parece-me que aquele esforço diplomático de levar o Putin ao Alasca e depois chamar os europeus à Casa Branca, europeus exceto António Costa, como aqui o Jorge muitas vezes sublinhou, não parece ter dado... Não fui só eu. Aqui no nosso programa foste só tu. Eu sei, mas deixa-me só dar a nota da graça que o Politico, que é o jornal de Bruxelas, enfim, toda a gente em Bruxelas lê, escreveu um texto quando António Costa não foi convidado para ir a Washington, dizendo que ele não podia porque ainda estava a ter aulas de inglês, ainda estava nessa fase de aprendizagem da língua e, portanto, foi por isso que não pôde ir a Washington. Portanto, essa aí claramente parece-me que foi um processo que não correu mal e que não Donald Trump bem, agora e, portanto, reconhece, pensava que era mais fácil acabar com a guerra na Ucrânia. E que não correu bem, na altura até achei que nesse lado que até nem tinha ficado mal António Costa não ter ido lá aquele beijamão, mas aqui no caso de Israel com Gaza, parece que sim, que está a funcionar. Eu não acho que isso seja assim tão fácil, não acho que baste ser amigo, baste ser presidente dos Estados Unidos. Acho que aqui também foi importante, a determinada altura, Netanyahu dizer que Trump tinha sido o melhor amigo que Israel alguma vez tinha tido, e isto dá créditos a Trump. E eu percebo o que o Jorge disse do 9 de setembro. Eu, por acaso, quer dizer, não é contestar o Jorge, é simplesmente pôr outra hipótese em cima da mesa. Eu, por acaso, senti... eu vou pôr aqui a hipótese do Trump ser humano, ok? Portanto, ser uma pessoa que tem sentimentos e não um mero robô. Eu senti alguma diferença no Trump depois de ele ter dito que viu fome, que havia fome em Gaza. E a partir desse momento, quando ele disse isso e quando ele desmentiu Netanyahu a garantir que sim, há mesmo fome em Gaza, eu acho que foi a partir desse momento que eu senti maior empenho do Trump. Pronto, é uma hipótese, se calhar remota, de ele ser uma pessoa humana, mas não queria deixar de a pôr em cima da mesa. E daí as minhas copas. Sim. Susana Peralta, Donald Trump não se compromete com a questão dos dois Estados, disse na quinta-feira que aceita o que Israel, o Hamas e o Comitê de Paz decidirem, depois deste cessar-fogo, deste acordo, pelo menos. Para quem fez questão de estar na linha da frente para acabar com o conflito, com vista a uma paz duradoura, pode o presidente norte-americano lavar as mãos agora sobre esse futuro? Onde é que está a Susana Peralta? Achei que estava aqui, não estás, Susana?
creio que não. Mas já agora vou a ti, Jorge. O Hamas rejeita um dos pontos do plano de Donald Trump, a proposta que coloca Tony Blair à frente da administração provisória de Gaza. Há uma outra figura que possa ser consensual? Bom, eu acho que eu saiba, nunca haverá uma figura, enfim, eu não estou a ver pelo menos uma figura consensual. Eu vou fazer aqui outra coisa extraordinária no Fora do Baralho hoje, depois de ter dado ouros a Trump, que é dar razão ao Hamas, quer dizer, a ideia peregrina de pôr Tony Blair à frente de qualquer entidade de Gaza, sem qualquer legitimidade política, institucional, quer dizer, mais Tony Blair, o passado que ele tem na região, independentemente daquilo que nós possamos pensar da sua carreira política à frente do Reino Unido, e foram durante muitos anos, e foi uma figura importante, mas Tony Blair, não há nada no currículo dele naquela região que o torne remotamente recomendável para aquela posição. Portanto, eu não estou a ver nada que faça que torne Tony Blair ideal para fazer aqui, para no fundo contribuir para o apaziguamento dos ânimos, para contribuir para comprar boa vontade, porque apesar de tudo vai ser preciso comprar boa vontade de uma parte, de todas as partes. Portanto, para se chegar a um equilíbrio de paz, não vai bastar a força, vai ser preciso também a dada altura a força, mas também vai ser preciso a colaboração e, acima de tudo, quer dentro de Israel, quer dentro do lado palestiniano, digamos assim, é preciso que o Ocidente, se tem um interesse numa paz a longo prazo, é preciso, no fundo, fomentar as elites moderadas e garantir que os moderados, de alguma maneira, são as fações vencedoras e conseguem controlar o seu lado. Portanto, assim, para tentar, de alguma maneira, afastar os extremistas de um lado e do outro. E, portanto, Tony Blair, claramente, não me parece a pessoa indicada para isso. Luís, Donald Trump, sobre esse futuro de Gaza, tendo em conta o protagonismo que teve e a importância que tu há pouco também estavas aqui a falar, o tal mérito, pode lavar as mãos agora sobre a questão da solução de 2 Estados, Israel e Palestina? Pois, apesar de tudo o que eu disse, acho que também ninguém consegue imaginar Trump com aquela política paciente de longo prazo que é necessária, não é? Portanto, não é uma questão de poder lavar as mãos ou não, claro que não pode e será julgado, quer dizer, e voltando à questão do Nobel da Paz, quer dizer, a possibilidade de daqui a 1 ou 2 ou 3 anos ganhar o Nobel da Paz é precisamente isto, ter sucesso no longo prazo. Portanto, ele não vai lavar as mãos no sentido de deixar de querer que isto funcione. Agora, ele gostava, claro, de passar o testemunho a alguém da sua confiança e permitir que esse alguém gerisse a transição, mas não sei como é que isto é feito. Isto, para mim, também é tudo muito... quer dizer, tudo o que tem a ver com o Médio Oriente, eu falo muito pouco sobre este conflito israelo-árabe, porque eu, sempre que ouço um dos lados, dou-lhe razão e, portanto, estou sempre a mudar de opinião. E quando é assim é difícil uma pessoa ter opiniões firmes. E aqui também não sei como é que se lida com um processo de transição destes. Susana Peralta, creio que já te temos connosco em melhores condições. Vamos lá tentar. Sim, agora já cá estou. Olá, muito Vanessa. Bem. Sim. Não, então, para responder à tua pergunta acerca da possibilidade do Donald Trump lavar as mãos deste futuro, não é? Quer dizer, eu acho que há 2 maneiras de responder à tua pergunta. De uma certa maneira, sim, porque de facto o alívio de ver essas imagens que o Jorge aludiu logo no início, aquelas pessoas a festejar e no fundo agora as imagens das pessoas a regressarem a casa, naquela faixa de Gaza completamente destruída, imaginar que vão realmente entrar os tais 400 caminhões de ajuda humanitária, enfim, dar de comer àquela gente, tratar os doentes, quer dizer, é um alívio tão grande para o mundo inteiro e está a acontecer diante dos nossos olhos em direto, que eu acho que Trump já tem isto na conta, não é? Portanto, de uma certa maneira ele pode não o fazer, pode não se preocupar com o futuro. Pronto. Por outro lado, eu também acho que se o plano tivesse sido gizado numa perspectiva quase de médio e longo prazo, agora vamos aqui fazer isto, já a pensar na solução dos 2 Estados e no fundo ter aqui um plano a 10 anos, sem ser por fases, não é? Era impossível, quer dizer, nós sabemos muito bem que essa negociação nunca iria chegar a bom porto, ou iria com uma probabilidade muitíssimo inferior. Portanto, aqui a ideia foi realmente conseguir um alívio rápido e, enfim, agora esta é a primeira fase, depois haverá as fases seguintes. Agora, é verdade que o plano
daquilo que eu pude ler, é muito incompleto relativamente a muitas coisas. Qual é a parte exatamente da faixa de Gaza na qual o exército israelita manterá uma presença? Agora já sabemos que já há tropas norte-americanas a caminho de Israel para ajudar digamos, esta espécie de força de paz, mas não se percebe muito bem porque é que isto vai ser, e de facto não se sabe, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer ao Hamas, se efetivamente o Hamas vai ficar, vai entregar armas. Acho que a ideia é ou entregam armas ou terão uma possibilidade de exílio, mas será que isso efetivamente vai acontecer? Não nos podemos esquecer que houve em troca a libertação de várias centenas de prisioneiros nas prisões de Israel, de prisioneiros palestinianos, muitos deles ativos terroristas do Hamas, não é? E, portanto, o que eu acho que é importante, atenção, longe de mim questionar que não era possível, e aliás, isto questiona muito aquela perspectiva do Jorge da semana passada, que o Hamas foi vencido, se fosse realmente vencido, se tivesse de facto capitulado, não teria uma posição negocial para exigir a libertação de prisioneiros conforme exigiu. Portanto, isto é uma negociação de lado a lado e a situação é extremamente frágil. Agora, eu acho que com elevada probabilidade isto vai durar uns meses ou umas semanas, pelo menos, e vamos ver como é que correm as fases seguintes. E de facto, por um lado, peço desculpa, vamos já calar, eu sei que eu entrei tarde, Vanessa, mas o facto de termos pesos pesados da região envolvidos nas negociações, o Egito, o Qatar e também a Turquia, que é de facto um jogador importante porque joga em vários tabuleiros, pode ajudar a que haja aqui uma perspectiva de mais médio e longo prazo que se vai inserindo aos poucos nas fases seguintes. Muito bem. Sim, já me calei. Sim, tínhamos prometido uma jogada da semana tripla, a primeira parte já está, daqui a pouco as eleições autárquicas de domingo e o orçamento do Estado, e o Jorge Fernandes ainda vai querer fazer uma correção. E então dê-me uma mala cheia de dinheiro. Cash. O que é que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a 2 voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. Este gajo é um tipo ambicioso e é um analfabeto político. Episódio 2. Uma traição inesperada. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Lúria. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Segunda parte do Fora do Baralho, já vamos ao balanço da campanha autárquica, aos riscos das eleições de domingo e ainda um cheirinho do Orçamento do Estado para o próximo ano, mas primeiro uma correção, Jorge. Sim, eu queria fazer uma correção porque eu posso dizer muitas opiniões estúpidas e sem sentido, mas os factos para mim são sagrados e queria corrigir aqui uma coisa que disse a semana passada. Na semana passada eu fiz uma ressalva que, tanto quanto sabia, não tinha havido ainda nunca tinha havido nenhuma vítima, nem nenhum ferido nestas várias flotilhas que foram existindo para Gaza desde 2007, 2008. E a verdade é que numa flotilha em 2010 houve 9 mortos do lado, portanto, das pessoas que vinham na flotilha e, portanto, fica a correção, embora devo dizer que, enfim, eu li algumas notícias sobre o que aconteceu na altura e o que aconteceu foi que havia várias pessoas na flotilha que iam armadas, inclusive 2 operacionais do Hamas, que foram, enfim, estavam entre os mortos e, portanto, que abriram fogo sobre os soldados que abordaram a flotilha, enfim, e depois os soldados engajaram e, portanto, houve ali mortos de parte a parte e, portanto, enfim, houve mortos. Fica a correção, no entanto, a flotilha, naturalmente, ao contrário desta, que foi absolutamente pacífica, também não foi uma flotilha pacífica.
Fica essa correção. Vamos agora a essas eleições de domingo, eleições autárquicas do dia 12 de outubro. José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, assume que o partido tem de ganhar o Porto com Manuel Pizarro e Lisboa com Alexandre Leitão, que é um objetivo fundamental, é esta a expressão. Luís, tens uma carta de copas para o que consideras ser a coragem do secretário-geral do PS. Quer dizer, coragem ou desapego, seja o que for. Eu gosto de líderes políticos que estabelecem objetivos claros e, portanto, mensuráveis, neste caso, que é ficar com aquelas câmaras ou não, e que permitem dizer... E neste caso é ambicioso, não é? Portanto, e é ambicioso. São as duas câmaras mais importantes do país, que, neste momento, não são do PS. E, portanto, eu aprecio isso, aprecio líderes ambiciosos que sejam claros nos seus objetivos e, portanto, gosto. Agora, é evidente que isto, digamos que se ganhar uma destas câmaras, José Luís Carneiro poderá alegar meia vitória ou meia derrota. Se perder as duas, fica numa situação muito difícil e é que perfeitamente pode custar possível a liderança? Era aí que eu ia chegar. Portanto, é perfeitamente possível é perfeitamente possível perder as duas câmaras. Portanto, todas as sondagens indicam que isto é uma possibilidade, aquilo está meio-meio. E, portanto, se isso acontecer, face a estes objetivos dele, se calhar a liderança dele está em causa, especialmente, claro, se o resto do país também não for muito agradável, e à partida não é, porque o Chega vai subir e, portanto, do ponto de vista global, de votações globais, o PS deverá descer. Portanto, olha, quer dizer, eu não sei qual é que foi exatamente o objetivo do José Luís Carneiro. Se calhar é só está para isto, para continuar agora na oposição e a liderar o Partido Socialista, se tiver a certeza que tem o partido consigo e, portanto, só está disponível para isso se tiver uma boa vitória nestas autárquicas. Mas seja como for, portanto, eu gosto desta clareza e, portanto, as minhas copas para isso. Está justificado. Jorge Fernandes é o líder, José Luís Carneiro, que corre mais riscos, incluindo o cargo nestas eleições? Não, eu nisto estou em desacordo com o Luís. Eu acho que José Luís, quer dizer, não é tanto por José Luís Carneiro, que eu acho que ele até pode estar com alguma veleidade de pensar sair, porque está farto da situação e sabe perfeitamente que não tem, quer dizer, que não se perspectiva, pelo menos no curto prazo, a chegada ao poder. Agora, eu acho que o PS está de tal maneira enfraquecido, que eu acho que não há ninguém que queira o lugar de José Luís Carneiro. O papel de líder da oposição, tipicamente, já é muito difícil. No contexto atual de José Luís Carneiro, quer dizer, eu acho que ele pode perder Lisboa ou Porto, mais 3 ou 4 câmaras, mesmo que seja uma desgraça total, ninguém vai querer pegar no partido. Eu acho que as coisas estão de tal maneira que ninguém quer pegar no partido e, portanto, sob esse ponto de vista, acho que, digamos, é uma aposta. Ele pode dizer isto e pode ser claro, tentando mobilizar o partido e tentando mobilizar os eleitores sem grandes riscos, pelo menos internos, não é? A não ser, claro, que estejamos a falar de um cenário em que ele próprio quer forçar a saída. E é outra coisa, mas quer dizer, mas eu tenho algumas dúvidas, até porque José Luís Carneiro, com todo respeito, quer dizer, pela carreira que tem, digamos que esta é uma oportunidade única e sabemos, na liderança do partido, e sabemos de resto que, enfim, sendo a situação política aquilo que é, de 2 para amanhã podemos ir a eleições e ele, enfim, quase sem dar por ela e quase, enfim, empurrado pelas circunstâncias, pode chegar a primeiro-ministro. Portanto, enfim, eu acho que duvido que José Luís Carneiro esteja a pensar em sair da liderança do partido. Por falar em Primeiro-Ministro, foi em plena campanha eleitoral que surgiram novas notícias sobre a Spinum Viva e Luís Montenegro. Tens, Susana, a propósito, uma carta de paus por estranhares o timing das notícias ou pela substância? Não, eu não ou por estranho outra absolutamente. Por várias coisas. Não estranho absolutamente nada o timing das notícias. Parece evidente que não é inocente aparecer numa semana de campanha eleitoral. Agora, aquilo tem muita substância. Tem substância em várias direções. Tem substância porque até hoje Luís Montenegro ainda não foi capaz de explicar cabalmente porque é que tinha uma empresa privada de prestação de serviços enquanto era Primeiro-Ministro.
e é evidente ter uma prestação de serviços, já disse isto várias vezes, mas ele não é uma padaria. Uma padaria nós percebemos, vende pão. Uma empresa de prestação de serviços a outras empresas é um potencial veículo de tráfico de influências. E, portanto, enquanto Luís Montenegro não vier explicar isso muito bem explicadinho, continua com o problema. E depois, é evidente, porque aquilo corresponde a algumas desavenças no seio do Ministério Público, parece-me também evidente, porque é conhecido. São conhecidas as declarações simpáticas do Procurador-Geral da República relativamente, enfim, à sua relação de proximidade, não de amizade, mas de proximidade com Luís Montenegro. É sabido que esta averiguação preventiva é uma figura de investigação por parte do Ministério Público que não permite ir à procura de, digamos, por exemplo, levantar o segredo bancário, portanto, ir à procura de elementos documentais, probatórios, para além daquilo que o Ministério Público está a fazer, que é pedir ao Primeiro-Ministro que lhe mande coisas, e mesmo, quer dizer, mesmo desta maneira, já com muito tempo em que Luís Montenegro até podia, se fosse mal intencionado, que eu acredito que ele não é, fazer ali alguma limpeza nos documentos que mandava. Não estou a dizer que ele o faz, estou a dizer que podia, se fosse uma pessoa mal intencionada. No entanto, mesmo assim não consegue mandar os documentos. Portanto, também há ali obviamente uma dimensão de recado dentro do Ministério Público a dizer a única maneira que nós temos de saber a verdadeira natureza da Spinum Viva e provavelmente ir finalmente à procura das famosas faturas, das famosas faturas da Casa de Espinho, quem é que pagou, quem é que deixou de pagar, é passar isto a uma averiguação, enfim, a um processo a sério de investigação. Tendo em conta as notícias que saíram, impunha-se uma explicação de Amadeu Guerra, do Procurador-Geral? Acho que se impõe rapidamente, acho que já não vai haver assim, para isto não perder completamente a credibilidade, rapidamente o Ministério Público vai ter que abrir um inquérito, agora não sei quanto, mas eu não quero que ele, acho que se calhar as explicações, da última vez que ele deu explicações aquilo correu-lhe bastante mal, não é? Que foi uma entrevista precisamente ao Observador em que dizia que tinha conhecido, tinha trabalhado com ele, mas não eram propriamente amigos, que os amigos eram as pessoas com quem ia jantar e com quem não ia jantar, mas que enfim era uma pessoa, não, ele tem que agir, não é? Nós temos que finalmente, o país tem o direito de saber o que é esta história da Spinum Viva e de outras histórias de Luís Montenegro. Jorge, Montenegro nacionalizou a corrida a Lisboa ao dizer que servirá de farol e que Portugal está de olho em Carlos Moedas e diz que um bom resultado do PSD a nível nacional reforça o governo. É a leitura inevitável? Sim, quer dizer, é um bocadinho a leitura inevitável. As eleições autárquicas, em Lisboa especialmente, um bocadinho no Porto, mas em Lisboa principalmente, são sempre uma espécie de referendo ao partido do governo. E digo referendo, quer dizer, são sempre momentos em que as pessoas podem, de alguma maneira, se quiserem dar um cartão amarelo, se acharem que o governo está a fazer um péssimo trabalho. E, portanto, eu acho que é evidente que Luís Montenegro tenta, de alguma maneira, nacionalizar, até porque eu acho que ele está a contar que Moedas ganhem em Lisboa, enfim, eu acho que pessoalmente, acho que, olhando para as dinâmicas de campanha, acho que a probabilidade maior neste momento, e posso estar completamente errado, e segunda-feira de manhã fica já aqui a promessa que teremos um Fora do Baralho especial. Sim, às 7h30 da manhã, com a Carla Jorge de Carvalho. Posso estar completamente enganado, mas eu, se tivesse que apostar neste momento, diria que acho que Moedas ganha em Lisboa e Pizarro ganha no Porto. Mas enfim, veremos. Portanto, Luís Montenegro tenta de alguma maneira fazer aquilo que na ciência política chamamos o bandwagon effect, que é colar-se ao vencedor e, portanto, de alguma maneira tentar surfar a onda e ainda ganhar alguma coisa potencialmente para o governo. Estás num sítio certo para fazer apostas. Susana Peralta, esta segunda semana de campanha correu melhor, Carlos Moedas? Quer dizer, eu sou um bocado incompetente para julgar, tenho muita dificuldade de julgar o que é isto das campanhas que correm bem ou que correm mal. Eu acho que, quer dizer, apesar de tudo, olha, na quinta-feira passada, finalmente apareceu um documento que não é um programa, ao qual ele chama Plano de Ação, pelo menos tem realmente a decência de não lhe chamar a documento, aquilo é basicamente um PowerPoint, na melhor tradição do Paulo Portas, portanto isso foi na quinta-feira, julgo eu, no dia daquele debate com todos os candidatos dos vários partidos na RTP, ao fim do dia, quinta-feira já à noite, que surge o tal documento e que Moedas, enfim, se ativou um pouco, porque eu acho que havia aqui uma certa tendência para acreditar que isto estava a ganhar a partida. Mas, quer dizer, eu queria só chamar a atenção para o seguinte, eu percebo o que o Jorge diz e é certo que Lisboa é uma cidade, enfim, é a capital do país e por isso tem um aspecto muito simbólico nestas eleições autárquicas. No entanto, é importante perceber que Luís Montenegro não veio apenas, ele também colocou uma fasquia e colocou a fasquia da maioria absoluta, portanto ele pediu uma maioria absoluta para Carlos Moedas, não percebo muito bem porque é que ele faz também isso. Também pediu no Porto.
Depois também pediu uma maioria Pedro absoluta no Duarte. Porto. Sim. Portanto, não sei porque é que ele faz isso, na verdade, quer dizer, é evidente que ele não vai ter uma maioria absoluta em nenhuma das cidades, enfim, salvo um acontecimento muito, muito improvável. E depois... Quer dizer, mas não disse... Não, desculpa, só por uma correção. Não, força. Ele não pôs provavelmente uma fasquia no sentido de dizer é fundamental ganhar isto. O que quer dizer que se não ganharem, perderam uma coisa fundamental. Portanto, ele aqui não disse é fundamental ter maioria absoluta. Sim, só fez é o pedido. verdade. Enfim, quer dizer, se o Moedas ganhar sem maioria absoluta, ninguém vai dizer que o PSD perdeu. Não, claro que não, Luís, tens razão, sim, claro que não. Pronto, mas é um bocado uma ideia tão estapafúrdia que a pessoa pergunta-se para que é que isto serve, mas lá está, eu não sou muito boa para perceber dinâmicas de campanhas. Não, mas depois eu gostava mesmo, quer dizer, de dizer que Lisboa, neste momento, que Carlos Moedas, de facto, para além da sua ligação ao PSD, para além desta ideia que o Jorge deu aqui de dar um cartão vermelho, um cartão amarelo, ou quer que seja ao Poder Central, ao Executivo, quer dizer, Carlos Moedas é um Presidente da Câmara que objetivamente teve muitas falhas, não é? E ainda hoje, nesta arruada que estávamos agora a ouvir no vosso noticiário das 19, quando lhe perguntaram se ele tinha ou não tinha contactado as vítimas e os familiares enlutados de vítimas mortais do elétrico, ele voltou peço desculpa, do funicular da Glória, ele voltou a dizer que tinha contactado, quando já esteve aqui, ele primeiro tinha contactado, depois a RTP foi entrevistar pessoas que tinham sido contactadas, depois ele veio dizer que não, que finalmente tinha contactado, mas apenas quem veio ter com ele, disse agora não, já nem quero entrar aí, depois disse, mas isto é estamos aqui a discutir conversas privadas com pessoas, no fundo a explorar o luto das pessoas, quando foi ele que já há uma semana tinha vindo dizer que sim senhora que tinha contactado todos, portanto parece que explorar o luto das pessoas, que eu não acho que seja explorar o luto das pessoas, já agora eu já disse várias vezes que me parece que esta tragédia é matéria política propriamente, mas seja como for, que é bom quando ele vem dizer não, eu contactei todos, e agora que vem confrontá-lo com o facto de isso não ser exatamente verdade, já é explorar conversas privadas. E estas troca-tintas de Carlos Moedas são permanentes ao longo destes 4 anos. E, portanto, eu acho que estas eleições em Lisboa têm que ter também esta dimensão enfim, das eleições servirem para nós podermos dar, olha, um cartão vermelho, não ao Poder Central, mas a este Presidente da Câmara que, de facto, foi parece-me, enfim, uma grande desilusão para uma parte, em todo o caso, do eleitorado. Há uma semana, Jorge, dizias que o Chega traz uma grande incerteza eleitoral e ainda não falámos aqui do Chega hoje. Esta segunda semana de campanha terá ajudado a definir mais? A balança pende para algum lado? A minha resposta continua igual, eu não sei. Isto é, eu acho que o Chega, se confirmar a ideia de implementação do partido a nível, em todo o país, de alguma maneira, com os sítios mais fortes do que outros, acho que o Chega poderá ser, eu acho que não vai ser uma surpresa total, porque já ninguém ficará surpreendido com um Chega forte no próximo domingo, mas a dimensão e a magnitude dessa vitória pode ainda ser surpreendente. Estou a pensar, por exemplo, se o Chega ganhar um conjunto de câmaras à volta de Lisboa, por exemplo, estou a pensar em Sintra, com Rita Matias, estou a pensar em Odivelas, em Louros, com Bruno Nunes, portanto, estou a pensar em Faro, com Pedro Pinto, que inclusive são pessoas que têm muita notoriedade no grupo parlamentar. E, portanto, acho que vamos ver, em primeiro lugar, a quantidade de câmaras que o Chega tem e, em segundo lugar, digamos, se consegue ganhar câmaras que simbolicamente e do ponto de vista até populacional sejam realmente muito relevantes. Vamos agora ao Orçamento do Estado. Vanessa, não vamos, Luís? É só aqui um comentário em relação ao que já estava a falar da implantação nacional do Chega. Quer dizer, aqui em Braga, as sondagens que neste momento são conhecidas, uma ou duas foram depositadas na ERC, as outras circulam de forma mais ou menos clandestina, que devem ter sido encomendadas por alguns partidos, põem o Chega à frente da Iniciativa Liberal, sendo que a Iniciativa Liberal, o candidato é o Rui Rocha. Portanto, quer dizer, o candidato mais forte da Iniciativa Liberal no país inteiro está aqui em Braga e arrisca-se em Braga ficar atrás do Chega. Portanto, eu acho que sim, que isto poderão ser umas boas eleições para o Chega, para ter assim um resultado com uma implantação nacional muito interessante para eles. Temos de esperar por domingo à noite. Agora sim, o Orçamento do Estado, e tu hoje é só copas, Luísa Guerra Conraria, para o excedente orçamental de 0,1% que o Governo prevê para 2026. Pode ser mesmo alcançado com a execução do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, no próximo ano?
Já agora, portanto, copas para os dois excedentes orçamentais, portanto, para o 2025, que já é quase uma certeza, porque estamos próximos do fim do ano, o de 2026, a incógnita é maior, porque é evidente que a incerteza é enorme sobre o que vai acontecer no próximo ano. Mas o facto de fazerem essa previsão mostra que continuam empenhados nisso, quer dizer, e já há vários anos que, quando discutimos a questão dos saldos orçamentais, que muitos economistas e fiscalistas e políticos previam que o ano 2026 seria um ano de algum déficit, porque sendo o último ano do PRR pode exigir aqui um esforço do lado das nossas finanças públicas para conseguir completar uma série de projetos. E, portanto, já há muitos anos se falava, alguns anos que se falava que 2026 seria o pior ano neste sentido, mas que não era grave, porque era só um ano. Mas mesmo assim, estarem a prever um excedente mostra que continuamos empenhados e gosto de ver o Ministro das Finanças a dizer, bem, como veem, o excedente é quase nulo, é 0,1, portanto têm de optar. Se não quiserem ter déficits, não há aqui grandes margens de manobra. Eu acho que isso é aquelas lições que nós recebemos dos tempos da Troika que têm perdurado e que me deixa feliz. Deixa-me só aqui acrescentar mais uma coisa. Isto tudo é possível, e volto aqui mais uma vez com isto, e já digo isto há vários anos, mas vou continuar a insistir, graças ao bom desempenho da economia portuguesa. É o bom desempenho da economia portuguesa que desde 2013 que tem estado sempre a crescer, exceção ao ano da pandemia, sempre a crescer, não voltámos a ter nenhuma recessão, e nos últimos anos, então, a crescer acima da média europeia. É graças a isso que conseguimos ir fazendo isto, portanto, ir baixando impostos, mesmo assim manter as contas equilibradas e ir baixando a dívida. E com esses avisos do Ministro das Finanças de que a manta é curta, apenas 230 milhões de euros, o que não dá para grandes medidas adicionais, não haverá aqui margem, Susana Peralta, para acolher um suplemento permanente para os pensionistas, como tem sinalizado o PS e Chega? Quer dizer, nós quando olhamos para os verdadeiros os números que estão por trás do Orçamento de Estado, há um otimismo do Governo relativamente à taxa de crescimento prevista do PIB para 2026, um otimismo quando comparado com as previsões do Conselho de Finanças Públicas, do Banco de Portugal, da OCDE, do FMI e da Comissão Europeia. Todos eles prevêem taxas de crescimento inferiores à que é prevista no cenário macroeconómico deste Orçamento de Estado. Portanto, isso quer dizer que este excedente orçamental previsto para 2026, 0,6% do PIB, que é um excedente... 0,1, desculpa, 0,6 este ano, desculpa, 0,1, é um excedente muito pequenino, e portanto que está ali muito em risco, não é? Porque, quer dizer, se houver se o PIB não crescer tanto como o Governo está a prever, que também não é uma taxa de crescimento assim por aí além, portanto o Governo prevê uma taxa de crescimento de 2,3%, enfim, repara, estamos aqui tudo num equilíbrio muito ténue, não é? Basta o PIB não crescer tanto, para já não haver tanta receita fiscal e, portanto, esse excedente, que é praticamente um equilíbrio orçamental, passe para déficit, que também nunca será muito elevado, não é? Portanto, estamos aqui numa situação um bocadinho acima de zero, um bocadinho abaixo de zero. Por outro lado, quando nós olhamos para a divisão, por assim dizer, das contas públicas, nós vemos que este excedente orçamental é suportado pelas receitas da Segurança Social e pelo bom dinamismo do mercado do trabalho, ou seja, a conta da administração pública central, do Governo, ela é negativa, porque precisamente o Governo já, ao longo destes últimos 2 anos, foi distribuindo, enfim, fez aumentos salariais na função pública, quanto a mim legítimos e necessários, mas acompanhou isso de uma diminuição da receita fiscal, que é talvez um pouco irresponsável, por exemplo, com ideias como o IRS jovem, que continua refletido neste orçamento, que este orçamento é um bocadinho de continuidade, não acontece grande coisa, mas, por exemplo, o IRS jovem continua lá. Portanto, isto para dizer que eu acho que não há margem, certamente não há margem, para andarmos nesta ideia sempre de estar a tentar, enfim, porque é sempre aos pensionistas, não é? Sim. Mas agora também já demos aos jovens, portanto, então e as pessoas do meio não servem para este, não têm lugar à mesa do orçamento, eu acho sempre esta coisa... Fica essa pergunta, esse reparo. Mas posso fazer uma previsão?
Rápido, Prevê. Luís. Se houver a sensação de que pode haver eleições em 2026, haverá esse suplemento. Claro, claramente. E sem nenhuma dúvida, estamos os dois, nessa previsão estamos alinhadíssimos. Vamos só aqui alinhar também os números. É excedente de 0,3% este ano, é o que prevê o Governo, e 0,1% no próximo ano, só para esclarecer. Obrigada, Vanessa. Voltamos a estar fora do baralho na próxima sexta-feira, depois das 7, na Rádio Observador. O Jorge Fernandes e os ouvintes ainda jogam às cartas na edição extra de domingo, por volta das 8h45, aqui na Rádio Observador, e sempre em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz, bom fim de semana. Não se esqueça de exercer o direito de voto e de viver a festa da democracia no domingo.